sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso X da Questão. O seu podcast que traz, além de vários convidados de segmentos diversos, assuntos diversos, com o único objetivo da gente trazer aprendizado e muito conhecimento e muita informação para você. Bom, antes do Cleverson apresentar a nossa convidada de hoje, eu não posso deixar de te lembrar, se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve aqui, gente, é tão fácil, é tão rápido. E também sempre ativa o sininho para quando a gente subir novos episódios, você vai ser notificado no seu celular. E também siga a gente no nosso Instagram, tá? Combinado? Então tá bom. Agora sim, Cleverson, quem é a nossa convidada de hoje? Olha só, Liana, uma convidada especial. E o assunto que ela vai falar também é um assunto que hoje tem muitos paradigmas, porque, primeiro, já é uma realidade, muita gente ainda acha que é tendência, né? Mas já é uma realidade. Uhum. E tem muitas pessoas que querem aprender, e ela já nos deu um insight aqui legal de que saber determinada ferramenta é o básico, então já é um começo, né? Eu também estava o mesmo conhecimento da Liana aqui, mas eu achei que a gente vai aprender muito com ela, em virtude desse conhecimento que ela tem. Mas a nossa convidada, ela tem uma história bacana, ela vai falar em detalhes depois para vocês. Ela começou a trabalhar aos 14 anos, empreender aos 18. Atualmente é CEO do grupo Unite, não posso errar aqui, né? Porque eu perguntei 2 vezes até para não errar. E tem um projeto legal que chama Winning Women, que ela vai explicar para nós aqui, que ela participa, ela tem uma participação fundamental lá. Senhoras e senhores, com vocês, Natália Castan. Seja bem-vinda, Olá, Natália. Muito obrigada. Que prazer o meu estar aqui com vocês, é um privilégio. E vamos conversar, bora falar de histórias, né? Vamos falar de história, vamos bater um papo aqui bem gostoso. E para começar, já que a gente está falando de história, como assim você começou a empreender aos 18 anos? Como é que é isso, Natália? Pois é, olha, numa época em que a maioridade eram 21 anos, então eu fui emancipada pelos meus pais para poder abrir a minha empresa. Ela nasce como uma empresa de cobrança, isso no ano de 2000. E você imagina, uma empresa, esse ano a gente vai completar 25 anos de existência. Para existir há 25 anos essa mesma empresa, ela precisa se atualizar constantemente, né? Se oxigenar. Então, a gente nasce como uma empresa de cobrança que, na época, já era uma atuação diferente daquilo que eu enxergava no mercado. E você fala, pô, mas o que você enxergava no mercado com 18 anos? Eu trabalhei 2 anos numa advocacia que fazia um processo de cobrança judicial e extrajudicial. A minha atuação era uma atuação na área comercial, né? Então eu conhecia outras empresas e conhecia muitos bancos que eram os contratantes. Não havia ainda tido essa consolidação bancária, né, de bancos. Eu lembro que haviam, enfim, dezenas, talvez centenas de bancos, e depois houve uma consolidação nesse mercado. E o que eu percebia é que a cobrança ela tinha um sentido muito de você poder cobrar, mas não era uma cobrança humanizada, era uma cobrança assim, você tem que receber a qualquer custo. Né? E quando eu abri o meu negócio, a ideia era que a gente pudesse fazer uma cobrança extrajudicial, mas uma cobrança mais humanizada, uma cobrança mais cuidadosa. Eu imaginava o seguinte, poxa, um devedor, o inadimplente, quando ele deve, normalmente ele deve para mais de um credor, ele não deve para um só. Quem vai escolher para quem ele paga primeiro é única e exclusivamente ele. E pela lógica, pelo bom senso, normalmente ele vai pagar aquele que, de alguma forma, está o tratando bem, né? De alguma forma está conseguindo acolhê-lo, de alguma forma está conseguindo ter algum tipo de empatia. Então, eu pensava que eu poderia abrir um negócio, que esse negócio poderia se diferenciar pelo cuidado que ele teria com o devedor, com o inadimplente. Assim nasce, né, o Grupo Unite. A empresa ela nasceu com o nome de Reivax, que é o meu sobrenome ao contrário, Xavier. E aí depois de 5 anos, foi feita aí já com uma empresa contratada, a gente faz uma mudança toda de nomenclatura e que aí se torna Grupo Unite e aí segue para o que existe até hoje. Não, excelente, já gostei disso aí. Eu trabalhei em banco bastante tempo, tá, Natália? E eu via que realmente quem tratava o cliente devedor bem era quem ele dava mais atenção e grandes chances também de receber, né? Olha, que bacana. É isso. Bacana, show mesmo. Eu queria falar um pouco assim sobre a questão, assim, principalmente, né, quando o seu grupo hoje ele tem uma história bacana.
com o lado tecnologia. Sim. Né? Então, quando você fala para mim, começamos lá em 2000 e tal, você passou por vários processos até chegar, né, onde você está hoje. Né? Sim. Como foi a evolução da tua empresa ao longo do tempo e como a Natália, à frente desse negócio também, evoluiu por novas tecnologias, ferramentas? Como que foi o processo? Ótima pergunta. Bom, acho que assim, os anos mais difíceis foram os primeiros 5 anos, né? Aqueles anos assim, super complicados em que gerar receita era muito difícil, trazer cliente era muito difícil. Imagina uma mulher à frente de um negócio com 18 anos, uma menina, né? Então, ainda fazer negócio com banco, com instituição financeira. Então, foi bem difícil, mas depois a gente também foi aprendendo, a gente foi contratando pessoas com mais experiência, com mais conhecimentos. E eu me lembro que em 2004, portanto, finalzinho de 2004, já 2005, a gente nasce numa estrutura aqui em São Paulo. Esse foi um dos primeiros erros, que foi ali na Augusta, na virada ali dos Jardins, perto da Estados Unidos. E ali, quer dizer, era longe de metrô. Você tinha que descer tudo, não era fácil para chegar de ônibus. Você fala, por que você quis abrir um negócio ali nos Jardins? Né? Que sentido? Tem uma sala minúscula. Mas, enfim, também era que cabia no bolso, era o que tinha por acontecer. E quando eu mudei, depois a gente foi para a Vila Olímpia, num espaço também, numa sala, mas super distante. Eu sou da Zona Norte de São Paulo, quase que a minha vida toda. E essa segunda casa da nossa empresa foi na Zona Sul, que era muito distante de onde eu estudava e de onde eu morava. E aí a terceira mudança nossa, que foi então finalzinho de 2004, começo de 2005, que foi na Zona Norte, na estrutura que a gente está até hoje. Esse ano vai completar 20 anos que a gente está nesse espaço. Obviamente a gente começa numa estrutura muito pequena, eu acho que eu estava com 6 funcionários. Hoje a gente está no prédio todo, a estrutura toda, então cresceu bastante. E o primeiro funcionário que eu contratei quando a gente foi para essa estrutura foi um profissional de tecnologia. Que legal. E aí foi uma coisa que foi muito engraçada, porque eu me lembro que quando ele sentou do meu lado, eu falei assim para ele, eu queria desenvolver um sistema, fazer assim, assim, assado, dá para fazer? Ele falou assim, dá. E aí ele ia lá, desenvolvia e mostrava como se fosse um mock-upzinho, né? Eu falava, poxa, que legal, é isso mesmo. Agora, assim, dá para mudar a cor, né? Fazer uma cor, essa cor eu não gostei, ele mexia e dá para mudar. E pegava e mostrava e mudava a cor. E aí, mas aqui não está escrito não sei o que lá, dá para mudar. Ele teve uma hora, aquele moleque jovem, rebelde, ele olhou para mim e falou assim, Natália, dá para fazer tudo que você quiser dá para fazer, desde que tenha tempo, desde que você me dê tempo e eu tenha dinheiro para fazer isso. Eu falei, não, então tudo. Ali, meio que, quando você imagina, né? Ele me fala que dá para fazer tudo em termos tecnológicos, né? Desde que a gente tenha tempo e condição financeira para fazer isso, quer dizer, falou para uma empreendedora que já sonha alto. Exatamente. Né? Ali eu falei... Alinhou as expectativas ali. Ali, eu falei, então, o céu é o limite, né? E ali a gente começa a desenvolver a nossa plataforma de cobrança. Então, os primeiros 5 anos a gente trabalhava com plataforma de terceiros, o que era muito ruim, porque a gente sempre trabalhou com operações menores, não eram grandes operações, porque as grandes operações eram terceirizadas para as grandes empresas. Então, a gente trabalhava de maneira super customizada, super cuidadosa com clientes menores, né, e que exigiam um nível de customização maior, e que a necessidade de ter uma tecnologia nossa que pudesse atender essa demanda de customização, de parametrização, seria um grande diferencial. E ali a gente começa a desenvolver, então, a nossa tecnologia. Naquele momento, a gente já estava meio que virando a chave de uma operação de cobrança para uma operação de call center. Eu me lembro que eu fui no Bradesco, na Cidade de Deus, e conversar com um dos diretores para fazer, para ele terceirizar, dar a oportunidade da gente trabalhar a cobrança dentro da nossa estrutura, e ele falou que ia terceirizar para um call center. E aquilo, na época, era uma coisa inimaginável. Assim, tanto é que eu falei, mas como que você vai terceirizar para um call center? Porque a cobrança ela era realizada normalmente por estagiários de direito, né, por pessoas que conseguiam discutir cláusulas contratuais, juros, mora e etc. De repente, você vai terceirizar para o que na época a gente falava muito operador de telemarketing, normalmente uma pessoa sem grandes conhecimentos para discutir sobre
contrato e esses temas um pouco mais técnicos. Eu falei, é uma experiência, a gente vai ver se dá certo ou não, a gente quer testar, né? Vai ser um custo muito menor e tal, e a gente vai fazer. Eu falei, poxa... E aí depois a gente começa a entender e estudar esse mercado, e aí foi mais ou menos nessa época, ali 2005, que a gente vira a chave para uma empresa de call center, tendo a cobrança como uma unidade de negócios dentro dessa estrutura que a gente tinha, e aí a tecnologia ela foi fundamental. Né? Nos 5 anos seguintes, aí, então, já com uma tecnologia proprietária, nativa, a gente passou a atender diversos segmentos de call center. Então, a gente atendeu varejo, a gente atendeu indústria e atendemos educação. Sem muito, vamos dizer, sem uma estratégia muito clara e muito definida. E educação, mesmo sendo um mercado muito grande no Brasil, ele é um mercado que todo mundo se conhece, né? E sai de uma instituição, vai para outra, sai de uma, vai para outra. Sobretudo, educação superior, né? A gente está falando em média de 2.200 instituições, 1.800 privadas. Então, você acaba tendo um núcleo um pouco menor ali de pessoas que se conhecem. E ali a gente passa a desenvolver uma metodologia de captação de alunos, onde a tecnologia, esse software que a gente desenvolveu, ele nos ajudava a realizar, executar essa metodologia. Isso foi ali até 2010, 2011, quando a gente toma uma decisão de trabalhar exclusivamente com a educação. E aí, seguindo nessa tua pergunta de né, como que a empresa evoluiu à medida em que a liderança também evolui, né? Porque isso está diretamente ligado, né? Intrinsecamente ligado. Então, ali veio a maternidade. Em 2011, eu já estava com 29 anos. Tive o meu primeiro filho, o Paulinho, hoje tem 13 anos. E ali foi muito interessante, porque a empresa já estava, sei lá, a gente devia ter uns 150, 200 funcionários. E uma vez subindo as escadas, eu pensei o seguinte comigo: poxa, eu teria orgulho de ver o meu filho que estava na barriga, né? Teria orgulho se o meu filho trabalhasse nessa empresa? E, por incrível que pareça, a minha resposta foi não. Né? Não teria orgulho. Por quê? Porque era uma empresa e a minha visão, né? Porque era a escola que eu tive, todo o ensinamento que eu tive, era uma visão muito extrativista, muito era industrial, em que as pessoas eram muito mais exigidas do ponto de vista de produtividade técnico do que do ponto de vista criativo, intelectual, né? E aí eu falei, poxa, não. Só que eu também não sabia o que eu ia fazer. Né? Que mudança precisaria acontecer, porque eu não tinha repertório para isso, não tinha nenhuma bagagem técnica, acadêmica para isso. E aí foi uma busca que durou aí um período. Fui procurar por coisas, literatura, fui conhecer projetos em vários cantos do mundo, né? Eu vi um projeto muito bacana na África do Sul, em Cape Town, outro em Stellenbosch, que me incentivaram, assim, deram algumas ideias. E aqui no Brasil eu participei de um programa, aí um programa já, uma formação de 1 ano de duração, que vinha justamente mudar o modelo, vamos dizer, um mindset, né? A metodologia de pensar do empreendedor. Meio que é o seguinte, olha, o mundo mudou, o mundo não é mais o mesmo, não estamos mais na era industrial, a gente já vive um outro mercado, uma outra forma de trabalhar, e você precisa atualizar o teu modelo mental, né? Então, esse programa me trouxe não só um conhecimento teórico, mas um ferramental também para que eu pudesse fazer a tal da transformação, que eu imaginava que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente o que era. No Grupo Unite. E ali a gente começa a fazer uma grande transformação, e parte dessa transformação a gente foi conhecer todos os clientes, né? E todos os funcionários foram conhecer. Muita gente pegou avião pela primeira vez, a gente tinha cliente no Brasil inteiro, né? E a ideia não era um ou outro conhecer, mas era todo mundo pudesse sair lá sentada, desculpe o termo aqui, tirar a bunda da cadeira, né? Mas vai lá e vai conhecer a realidade dos nossos clientes. E aí, nossa, a turma foi para o Brasil inteiro, interior, norte, Manaus, centro-oeste, muita coisa do nordeste, alguma coisa do sul, enfim, foi para o Brasil inteiro. E ali, quando a gente volta num grande painel assim das descobertas, a gente conseguiu entender quais eram os nossos clientes de educação e de outras áreas. E ali a gente viu que a educação tinha uma
uma coisa diferente, os clientes de educação. E aí ficou um desejo muito grande de, poxa, a gente já tem uma metodologia que funciona, que traz resultado, e olha esse perfil de cliente, é um tipo de perfil que a gente quer trabalhar, e a gente toma a decisão de trabalhar exclusivamente com a educação e com uma tecnologia muito direcionada para isso e uma empresa muito criativa, muito transformadora, né? Num viés assim, bastante transgressor daquilo que a gente fala de call center. Né? Então, imagina, a gente não tinha script. Aí você fala, como é que pode um call center não ter script? Claro que não. Se você entrega repertório, se você capacita, se você confia, né, em quem está ali à frente daqueles contatos, você não precisa ter script. A gente está conversando aqui sem nenhum script. A mesma coisa quem está à frente, né, de uma operação representando um cliente e várias outras transformações. E você imagina que a tecnologia ela precisava entregar tudo isso. Né? Um outro ponto tecnológico super importante, muitas vezes os relatórios e uma visão de resultado, quem tinha era supervisão, gerência, diretoria, mas e quem estava entregando o resultado? Não conseguia visualizar o seu próprio resultado ou o resultado do amigo do lado ali e tal. Então, a gente fez uma série de mudanças na plataforma com esse viés de que, poxa, a gente tem uma equipe que funciona, uma equipe que é capacitada e que essa plataforma ela precisa ajudar a operacionalizar esse trabalho, né, diferenciado de uma empresa progressista e que acredita nisso que a gente está fazendo. E isso foi até ali meados de 2018, ali a gente abre a nossa filial no México, então hoje o Grupo Unite é uma empresa, uma multinacional brasileira, né, a gente trabalha toda a América Latina, Brasil aqui a partir de São Paulo e todo o nosso redor a partir de Monterrey, no México. E na pandemia a gente começa, né, a olhar um pouco para essa coisa de IA. Né, que história é essa de inteligência artificial? A gente já tinha um braço muito forte tecnológico, né, esse software bastante parrudo, bastante robusto, com tudo isso que eu falei, né, com todo esse diferencial de poder, de fato, ser um apoiador, né, um agregador para a operação e não como um entrave, que normalmente acontece. Ai, senhor, o meu sistema não me permite. Ai, senhor, eu não consigo, o sistema parou. Né? Então, assim, normalmente não, né? Mas a tecnologia, por vezes, ela acaba sendo um ofensor, um detrator, e não uma plataforma que possa apoiar o desenvolvimento, o trabalho de um funcionário. E então, a gente, com todo esse viés, passa a enxergar e olhar a inteligência artificial como um ponto de diferencial. Mais uma coisa que, poxa, a gente precisa observar, a gente precisa ver. Nossa empresa sempre foi muito de vanguarda, então, às vezes, o mercado está olhando para isso, a gente já tem implantado, instalado, já, né, sempre muito à frente do mercado. Não foi diferente com inteligência artificial, só que a gente utilizava em funções muito modestas, vamos dizer. Então, por exemplo, quando a gente fala em marketing, a gente colocou a inteligência artificial para facilitar a vida do gestor de marketing, para que ele pudesse ter a IA apoiando no desenvolvimento de fraseologias, de campanhas de marketing, e também na parte analítica, nos dashboards, né, em que a IA pudesse apoiar a leitura daquele monte de dados e de informações, né, e relatórios, que ela pudesse apoiar nessa parte analítica. E aí, do ano passado para esse ano, houve uma grande mudança, né, uma grande transformação em que a gente passou a enxergar a IA não como um ponto focal, né, mas como uma grande orquestradora dessa nossa plataforma, que esse ano vai completar 20 anos. É óbvio que ao longo desses 20 anos ela já foi reescrita pelo menos umas 4 vezes. Né? A linguagem que a gente começou a utilizar é uma linguagem que já nem existe mais, né? Mas todo o know-how, todo o conhecimento, ele vai passando de uma versão para outra. Por isso que ela é uma plataforma, né, tão robusta e tão estruturada. E aí a gente passa a desenvolver e utilizar a inteligência artificial como uma grande orquestradora, fazendo uma releitura desse nosso software. Então, hoje, por exemplo, falando e aí atendendo todos os mercados e a diversas indústrias, não só mais o mercado de educação. Então, eu tenho, por exemplo, clientes falando ainda de educação, em que a captação de alunos ela acontece todo por dentro da plataforma.
com muita automação. Então, eu faço uma ligação. É a própria inteligência artificial, não é uma pessoa fazendo isso, né? É alguém que te liga com uma voz de inteligência artificial, que muitas pessoas não percebem que é uma inteligência artificial, e que você pode continuar, por exemplo, uma conversa no WhatsApp, porque ela é totalmente omnichannel, e que isso vai gerar uma série de alertas nessa plataforma, dizendo, olha, você tem, sei lá, 10 mil leads, e desses 10 mil, vamos priorizar esses 500, porque esses têm uma probabilidade de conversão muito maior, e ele dispara campanhas com fraseologias e com campanhas muito clusterizadas conforme o perfil, né, desses clientes, e ele traz projeção, né, de resultados para a instituição entender se ela vai conseguir entregar aquele resultado ou não, e tudo isso sendo orquestrado com inteligência artificial em todos esses meios, em todos esses canais. Quando você vai, por exemplo, para um saque, a gente tem operações em que também haviam atendimentos, por exemplo, 12 horas, e que esse atendimento ele acontece hoje 24 horas, com inteligência artificial, num receptivo telefônico ou por WhatsApp, que você esclarece isso tudo, e você tem uma grande plataforma em que você consegue visualizar todos esses dados. Ou, por exemplo, um cliente de tecnologia nosso que tem suporte, que realiza suporte para diversas empresas, e que, por exemplo, tinha 6 pessoas contratadas do nosso call center, e hoje tem a operação toda acontecendo com inteligência artificial, né? Então, você percebe uma grande migração, e hoje, né, a TI, a gente diz que tem uma spin-off de tecnologia. Então, o call center continua com uma operação hoje que é 100% home office ou dentro da estrutura do cliente, né? E a parte tecnológica, que muitas vezes acaba acontecendo como um paralelo. Ou o cliente ele contrata a tecnologia, ou muitas vezes ele contrata a tecnologia junto com o call center para conseguir realizar, seja um atendimento, vendas, saque, por aí vai. Soluções de relacionamento com o cliente. Que legal. Cleverson do céu, vou falar para você. Uma aula. Não, ela falou a empresa inteira funcionando, ela ia falando, só ia imaginando as entregas de pacote aqui, a esteira rodando e o negócio acontecendo, e tecnologia. Muito legal. Sensacional. Mas eu fiquei aqui com uma pergunta aqui na minha cabeça, enquanto você falava de tudo isso acontecendo, qual que é o principal desafio entre você necessitar, hoje não tem como a gente fugir da inteligência artificial, a gente precisa dela, mas ainda manter o relacionamento com o cliente de forma humanizada? Qual que é o principal desafio? O desafio é você usar a tecnologia a favor do negócio, né? Então, assim, a tecnologia ela pode ser humanizada, desde que você entenda em que momento você vai colocar, né? Qual é o fluxo que você vai desenhar para aquela campanha. Às vezes você vê operações em que com a mesma tecnologia ela roda tão bem, e em outras a experiência é tão ruim. Aí você fala, essa tecnologia é uma porcaria. O problema não está na tecnologia. O problema está em quem está customizando aquela tecnologia ou desenhando a jornada do cliente, né? Então, o grande desafio é como é que você entende a tecnologia a favor do negócio para que ela possa, junto com o atendimento humano, fazer com que seja uma operação empática e uma operação humana. Então, por exemplo, às vezes você vai colocar a gente para atender prioritariamente, você coloca no horário comercial, ok. E o cliente que não consegue falar no horário comercial, ele vai ficar sem atendimento? É muito ruim, não é? Sim. Aí você coloca uma tecnologia. Então, de cara, você já ganha, desde que esse fluxo seja um fluxo bacana, né, em que você vá, de fato, resolver o problema ou, de alguma forma, facilitar a vida do cliente. E não em colocar ele numa URA, num tipo de atendimento que ele não vai conseguir falar com ninguém, só vai tomar o tempo dele e não vai resolver, né? Então, o ponto é você compreender a tecnologia que existe, né, o que tem aí à disposição do mercado, e utilizá-la a favor dessa humanização no atendimento. E hoje, assim, com a entrada da IA, o que você ganhou, assim, em termos de estrutura? Quando eu falo assim, você começa como 6 funcionários, como você falou, né? E eu acredito que pelo tamanho que você ficou, você deve ter uma base de funcionários grande. Sim. E hoje a IA fazendo essas funcionalidades, assim, você teve que alocar pessoas, ou enfim, como que está esse processo? Bom, isso é uma coisa sensacional, porque a gente tem há muito tempo uma diretoria de tecnologia, né? Por conta de termos tanta tecnologia já há tanto tempo, nativa, proprietária. No começo desse ano, a gente toma uma decisão de separar uma diretoria de inteligência artificial.
Cleberson. Legal. Então, aí você fala, pô, mas não é tudo tecnologia, Natália? Só que a velocidade da inteligência artificial é um negócio inacreditável. E aí, se você coloca dentro de tecnologia como já era, você tem as coisas competindo e aí você não faz nenhuma coisa nem a outra. Quando a gente separa, né, essa diretoria e aí a partir de uma diretoria, obviamente, você monta uma estrutura, uma equipe separada, você acaba tendo muita velocidade. E aí é uma velocidade que ela chega a ser até assustadora, porque à medida em que você está fazendo uma coisa, no meio do caminho, a IA ela já acaba te entregando um resultado diferente. Eu vou contar um exemplo rápido aqui. Em fevereiro, a gente estava com um processo para a contratação de 2 monitores de qualidade, que eram pessoas que ouviriam essas ligações sendo realizadas por alguém, né? Ou visualizariam ali em tela como que estaria a conversa no WhatsApp sendo feito por uma IA. No período de contratação, a gente deve ter demorado uns 15 dias, mais ou menos, entre abrir vaga e contratar gente, selecionar e etc. 15, 20 dias. A nossa área de tecnologia entregou um software em que ele monitora 100% das ligações e dos atendimentos com uma outra inteligência artificial. Aí você fala o seguinte, poxa, eu contratei 2 pessoas. O que eu vou fazer com essas 2 pessoas? Exato. Nesse período de 15, 20 dias, né, já veio uma inteligência artificial, um software, um programa, né, em que hoje faz 100% das monitorias. Então, é uma coisa que assim, a gente precisa realmente estar muito antenado. Há uma necessidade, de fato, de ter uma diretoria apartada e uma estrutura apartada para a gente conseguir ter essa velocidade, entender todas as coisas que estão caminhando, né? O tempo mesmo de desenvolvimento de software, de uma feature, de uma customização para um cliente que muitas vezes demorava, 6 meses, 8 meses para criar uma coisa super customizada, a gente hoje entrega em 20, 30 dias. Né, utilizando a inteligência artificial como uma grande apoiadora. Muitos falam de que pessoas de um atendimento padrão vão perder emprego, né, ou há uma questão dessa, mas quando você fala de desenvolvedores, por exemplo, né, que são pessoas que ganham muito bem e que há até uma escassez no mercado de profissionais dessa área, esse também é um problema. Né? Hoje, um percentual dos nossos desenvolvimentos eles já acontecem por meio de inteligência artificial. Né? Antes, a gente tinha uma equipe só para desenvolver a parte de front-end, né? Com UX, com todo o conhecimento de usabilidade da plataforma. Hoje, quando a gente já desenvolve com inteligência artificial, você já consegue fazer um front-end que já vem com toda essa usabilidade pronta, sem que a gente tenha que contratar um profissional, né, com essa característica, com essa habilidade. Então, é necessário, de fato, ter uma estrutura bastante especializada, com bastante conhecimento nisso e que esteja, obviamente, estudando a todo momento. Porque é coisa nova, assim, eu não digo nem diariamente, né, mas a cada minuto tem uma coisa nova que você precisa pelo menos entender para ver se faz sentido estudar e, de alguma forma, incorporar no negócio. Mas eu quero saber o que aconteceu com as 2 pessoas. Você contratou ou não contratou? Não, contratou, porque já estavam lá. No final, a gente acaba, né, encaixando em algum lugar. Encaixando. O que eles fazem hoje é uma atuação mais de monitoria do que a IA está fazendo, meio que uma validação. Mas, para mim, há uma clareza de que isso tem os dias contados. Mas aí, exatamente. Poxa, se são pessoas boas e qualificadas, você acaba alocando em outro lugar. Mas é nesse nível. Esse é o desafio, né? É um desafio bom, mas ainda assim é um desafio. É um desafio. Ô, Natália, para onde que você está olhando e para onde que tá se encaminhando, assim, a inteligência artificial? Porque, como eu te disse antes, quando começou a falar aqui nos bastidores, para mim, a inteligência artificial é o meu primo diário ChatGPT, né? Olha, que bom. Já é um excelente começo. Eu não consigo, assim, hoje o dia é incrível, né? Até como a forma como a gente tem um colega de trabalho, ontem ele estava pedindo a música no carro e ele pediu, olha só como já é a mudança de comportamento, não sei se você percebeu, mas a forma que ele pediu já era como se ele estivesse falando com o chat. Mas ele estava falando com o Google. Oi, Google. E o Google tá atrasado, porque ele estava falando, eu falei, calma, o Google não vai entender a forma que você fala, como o chat entende. Porque a gente conversa com o chat, fala com ele, como a gente está falando aqui com você, né? Exatamente. E é muito engraçado essa mudança de comportamento, até com a Alexa.
Alexa... isso eu já me peguei fazendo não errado. Isso já aconteceu comigo. Porque a Alexa também tem um delayzinho que não tava na velocidade do chat. Não. Então, para onde que... Olha só, né? Isso a gente conversando coisas bobas do nosso dia a dia. Mas para onde que você, como empreendedora, até para sua empresa, tá olhando aí os próximos desenvolvimentos da inteligência artificial? Na verdade, o que eu tô olhando, por incrível que pareça, não é para IA. Né? Eu tô olhando em preparar os nossos profissionais para que eles consigam enxergar além. Né? E aí, excelente. A gente vê muito um lançamento que nós fizemos no meio do ano passado, que é a Casa Uni. A Casa Uni é um hub de conhecimento, inovação e negócios que está instalado na Zona Norte, que era onde ficava o nosso call center. Então, no andar de baixo, que a gente tinha lá 100 e poucas posições de atendimento, trafegava em torno de quase 300 pessoas ali, 2 turnos, às vezes mais do que isso. A turma foi trabalhar de casa, né, ou dentro da estrutura do cliente. O que eu faço com esse espaço? Maravilhoso, mas você entrar num call center vazio é a pior coisa que tem. Sensação. Aí veio a ideia de criar um hub de conhecimento, inovação e negócios, né, que é justamente o que faz a Casa Uni. E o que é o grande lance dessa estrutura? É justamente da gente formar os novos profissionais. Olha só. Legal. E na minha concepção, essa formação ela tem muito a ver com repertório. Porque utilizar a inteligência artificial, todos nós iremos. Né? Eu uso, você usa, todo mundo utiliza. Agora, como que a gente, então, vai se diferenciar? Para a gente não sair, né? Para a gente sair dessa mesmice, para a gente sair dessa média que vai todo mundo ter acesso a tudo isso. Então, de alguma forma, você precisa se diferenciar. Para mim, a diferenciação ela vem do repertório. Do conhecimento. Então, quando a gente, por exemplo, dentro da Casa Uni, inclusive fica o convite para vocês conhecerem, os telespectadores também conhecerem, a gente tem o grande, vamos dizer assim, o lance do negócio é a formação, é a educação, mas ela acontece pela transversalidade. Ela não vem de maneira linear. Então, vamos aprender inteligência artificial. Ele vem por meio de exposições artísticas. Aí você fala, caramba, vou lá, vou ver agora. A gente está com uma exposição de Éder Chiodeto, que é um grande fotógrafo e curador, né, já com exposições, inclusive, Brasil afora, em que a gente está fazendo o quê? Expandindo o conhecimento, ampliando o repertório. Né? Já tivemos, essa é a 4ª exposição. Agora, no dia 4/6, a gente tem uma 5ª, que é a elegância do jazz. Então, estamos falando de repertório. Sensacional. Porque, imagina quando eu vou consultar, por exemplo, um GPT para, sei lá, me dar uma ideia de uma feature, de uma solução. Se eu tenho um conhecimento, né, aprofundado, um conhecimento mais amplo, ela vai me trazer uma resposta mais ampla. Né? Então, a gente tem, inclusive, um dos professores da casa, o Marcelo Pimenta, ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que é o petróleo do século XXI, né, em tempos de inteligência artificial, o grande petróleo é o repertório. Porque quanto mais repertório você tem, verdade. Melhor você consegue extrair da inteligência artificial. Melhor você formula e aprofunda numa solicitação, numa pergunta, para que a resposta seja mais elaborada. Né? Essa é uma delas, exposição é uma delas. Aí a gente tem os nossos diálogos para falar sobre temas específicos com especialistas. E tem as formações mesmo. Então, por exemplo, a gente, para falar de inovação e para falar de tecnologia, normalmente a gente utilizaria, sei lá, o Bill Gates, né? Todos esses que são conhecidos e estão sempre na mídia. A gente vai falar de inovação e de tecnologia, por exemplo, com Beethoven. Porque eu falo de tecnologia, eu falo de inovação, ao mesmo tempo que eu falo que eu trago repertório, que eu trago coisas novas. Cara, né? esse mix é sensacional. É sensacional. E com professores, assim, a gente, o ano passado, que foi a primeira formação, também foi falar de inovação, falando de Chiquinha Gonzaga, que foi super inovadora, né? A gente foi falar de tecnologia também, trazendo coisas que você fala, poxa, você foge do óbvio, foge da linearidade, porque você acaba desenvolvendo essa habilidade, esse conhecimento junto com aumentar o teu repertório
que eu acho e acredito, o grande diferencial. Então, a gente está olhando muito para isso. A Casa Uni é uma realização. Esses programas que a gente tem são todos gratuitos. Do ano passado para esse ano foram mais de 100 atividades, todas 100% gratuitas. E tem muita coisa ainda, né, acontecendo e muita coisa para a gente poder desenvolver o repertório. Um deles, aí sim nós temos 2 cursos que aí são mais práticos, falando de inteligência artificial, ministrado pela nossa diretora de inteligência artificial. Então, as pessoas vão com notebook e já estão aprendendo a desenvolver software dentro da inteligência artificial. Um programa começou em março desse ano. Normalmente, são formações de 1 ano. E aí, é muito interessante porque são 2 turmas. Uma que é Economia Prateada, 50 a mais. E outras são os profissionais que estão trabalhando e que já entenderam a importância de colocar a inteligência artificial no dia a dia, né? Então, mesmo sendo o mesmo conteúdo, porque é IA, mas a aplicação é diferente. Então, a gente com cuidado, né, no desenvolvimento de cada uma dessas aulas, para que eles possam aproveitar ao máximo, e tem sido, assim, extraordinário. É bem, bem legal. Nossa, tem que fazer divulgação disso daí, da Casa Sim, Uni, né? Na Casa Uni é só para clientes ou é aberto para todos? Não, é aberto ao público, para a comunidade. Tem, né? Instagram? Hoje tem Instagram, é casa.uni, UNE. Tem LinkedIn também. A gente legal. Amanhã, inclusive, vai ter um workshop falando sobre a educação dos filhos no século XXI. Então, vai ter um super especialista, psicólogo. Não vou errar aqui a formação dele, mas eu acho interessante porque ele é um engenheiro e depois ele foi para a área de humanas e vai ser muito bacana porque a gente está falando de educação, estamos falando de formação, mas, de novo, com um conhecimento que ele vem de uma outra forma. Brinco que a nossa estrutura, então, tem esse espaço, né, de sala de aula. A gente tem um podcast também, que a gente faz legal. Toda semana, disseminando conhecimento, né, trazendo coisas que estão dentro dessa tríade, conhecimento, inovação e negócios. Há um bar na Casa Uni. Aí você fala, por que um bar? Porque você quer um lugar em que você socializa mais do que um bar? Não há. Eu, pelo menos, não conheço. Então, é um espaço presencial. As atividades que a gente realiza são todas presenciais. E isso é um diferencial também, porque as coisas, né, com a pandemia, sobretudo, foram muito para o online. E a gente, claro, ganha muita coisa, mas perde. Então, lá é um espaço para resgatar essa coisa do olho no olho, da socialização, né, e da gente poder estar presencialmente de corpo, mente e alma. Sensacional. Que legal. Nossa, eu quero visitar lá. Eu gostei dessa ideia. Vai ser um prazer. Você gostou? Gostei. Agora eu vou. Do bar, então, principalmente, né? Excelente, uma ilha gastronômica, tem que comer bem e beber que bem. Legal isso. Parabéns, de verdade. Muito bom. Obrigada. Ô, Natália, a gente vê pela tua criatividade aí da Casa Uni, né, de dar acessibilidade para as pessoas. E a gente vê mesmo, sempre quando tem uma tecnologia nova, você pode ver que não só empresários, mas os usuários, estudantes, todos os outros profissionais liberais, tem aquela barreira de né, eu não quero isso aí não, aí já começa a contestar, poxa, isso aí entra no conflito social e vira debate tudo. Hoje, voltando para a tua área, que é o empreendedor, né, o empresário, e aquela pessoa que pretende ir para colocar o modelo de negócio dele dentro dos processos, das soluções que a IA tem. Quais são os caminhos, a dica que você passa? Você já tem um modelo legal pela Casa Uni, mas na parte empresarial, que caminho que você fala para ele? Porque eu vejo que muito, assim, principalmente aqui nós temos um suporte de uma empresa, um apoio total de uma empresa de tecnologia no podcast, e a gente vê o tanto de quebra de barreiras, de disrupção que ela faz até dentro da base das pessoas para aprender, de parceiros, de clientes, tudo. E eu fico curioso isso, né? Como que você fala hoje, por exemplo, se uma empresa procurar você, uma empresa de educação procurar você, para você poder implementar, e essa empresa fala assim, poxa, mas peraí, acho que eu vou perder aquele contato humano com o aluno, enfim. Como que você vence essa barreira? Eu acho que um ponto importante nessa pergunta que você faz é assim, na minha visão, num curtíssimo espaço de tempo, a IA ela vai virar commodity. Né? Verdade. Então, assim, você pega uma pessoa da sua casa, um jovem com 18 anos, sei lá, com 15, 18, ainda estou, né? Ele pode desenvolver um grande negócio ali dentro da casa dele. Então, acho que a primeira coisa é, entendendo que
num curto espaço de tempo isso pode virar commodity, como é que eu me diferencio? Porque senão você imagina, você estrutura todo um negócio em que já todo mundo vai ter alguma coisa igual, né? Pela facilidade ao acesso, né, a essa tecnologia. Pela facilidade de acesso a essa tecnologia. Então, acho que o primeiro ponto é você conseguir se diferenciar e você conseguir rentabilizar isso. Porque também tem muita gente falando um monte de coisa de IA, mas que não tem aplicado, né? Não tem assim, olha, isso está gerando receita, isso é um negócio, isso é sério, isso tem clientes, né? Isso já tem a coisa rodando. Ele sai não estou elucubrando mais, né? Não, eu estou realizando e a coisa está funcionando aqui há algum tempo. Acho que esse é um ponto principal. E o segundo, eu acho que, partindo dessa tua pergunta, é trabalhar com POCs, né? É você trabalhar com provas de conceito. E o cliente também tem que estar muito afim de fazer acontecer, Cleverson. Isso é muito importante. Porque, às vezes, você pega um cliente que faz, por exemplo, a POC, que é uma prova de conceito, né? Então, olha, o que eu estou imaginando? Eu preciso atender essa demanda aqui, por exemplo, de atendimento, né? Eu tenho 36 mil ligações que eu preciso atender no mês e eu preciso melhorar a NPS que eu tenho dos meus clientes. Poxa, então ele está falando de atendimento ao mesmo tempo que ele está falando de qualidade. Ele está olhando para as duas coisas. Então, vamos fazer uma prova de conceito para ver como que a tecnologia, junto com as pessoas, conseguem entregar esse resultado final aqui para você. Então, numa customização pequena ali, né, um MVPzinho ali, você constrói essa prova de conceito. A partir dali, você pode ter coisas que vão dar certo e coisas que não vão dar certo. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente que fala assim, mas o custo, se você for comparar com o call center, é a mesma coisa. Mas e quando você olha no final ali, o ROI do negócio? Quanto que entregou de resultado? Eu tenho IA que está entregando 4 vezes mais resultado, 400%, né, do que um atendimento padrão humanizado. Então, assim, o custo é muito equivalente, mas o resultado que você tem acaba sendo muito maior. Então, no final, é mais barato. Só que você precisa ter uma amplitude de olhar. Porque se você está olhando ou só para o custo, ou, de repente, só para o resultado, você acaba não tendo uma visão completa. Então, eu acho que, assim, tem que desenhar um modelo, tem que trabalhar num modelo pequeno, não adianta sair fazendo uma grande transformação, né? Até porque essas tecnologias todas são muito novas, né? Então, tem muita coisa que ainda é muito vulnerável. Então, é bacana pegar, fazer um modelo pequeno, testar, homologar, né, ter certeza de aquilo. E aí, você vai ampliando e tendo um cliente como um grande apoiador disso. Porque, no fundo, o mais interesse é do cliente mesmo de fazer acontecer. Mas ele precisa, de fato, apostar e fazer os ajustes até a coisa dar certo, porque eu gosto muito desse modelo. A gente tem muitos clientes contratando o modelo híbrido. E aí não sou eu que vou dizer, olha, cliente, faz isso, ou faz aquilo, ou contrata o call center, ou contrata a IA. É ele que vai olhar, porque é um dashboard e que está mostrando o resultado de gente e está mostrando o resultado da inteligência artificial. E ele consegue tomar a decisão daquilo que faz mais sentido para o negócio dele, né? Em todos os pontos de vista, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de qualidade, de fidelização de cliente e por aí vai. Legal. Ô, Cleverson, eu acho incrível que a Natália, eu não sei se ela é formada em engenharia de software, mas é praticamente, né? Se ela não é formada pela direito, eu não entendo nada. Olha, você entende? Você acaba, obviamente, entendendo muita coisa, porque da lida vida, com... Da vida, formada pela Faculdade de Engenharia de Software da vida. Ela fala com uma propriedade, né, dos assuntos, assim, é incrível, Natália. Que é muito parte do dia a dia mesmo. Exatamente. Não, e você, assim, é apaixonada, né, pelo negócio. Dá pra ver no brilho do olhar quando você explica aqui pra gente. Ai, que você entende muito disso e gosta demais. Agora, puxando um pouquinho, assim, pro lado empreendedor feminino. Vamos falar um pouquinho disso, até porque também do programa que você participou. Como que é para você se estar à frente, ser uma empreendedora, mulher? A gente sabe que entre mulher e homem a gente tem uma carga um pouquinho a mais, né? Os desafios também durante o caminho. Para você, como que você se vê assim, nessa influência de empoderamento e também de incentivar, de ser uma inspiração para outras mulheres?
Bom, primeiro, acho que eu tenho participo de alguns grupos que me apoiam muito, né? Então, eu sou muito inspirada por outras mulheres, né? Um dos programas é o programa da UI, o Winning Woman. A nossa empresa foi selecionada em 2023, se eu não me engano. A gente está em 2025, né? Isso. Então, acho que 2023 é uma formação de um ano. Terminou em 2024, mas aí você faz parte de uma rede de mulheres e a gente está sempre juntas, né? Sempre tem os eventos, a própria UI, mesmo passando esse período, eles realizam periodicamente formações, né? Temas que são super relevantes, são temas do momento, com os super especialistas que tem, né? na UI. Recentemente eu entrei também num outro programa do Santander, que é o SW50, que são 50 mulheres selecionadas. Então, eu estou sempre nesses grupos, assim, tem mulher aqui, é empreendedora e está no mesmo, né, no mesmo balaio que eu. Eu tô indo, estou participando. Porque é isso, eu acho que a gente acaba também se inspirando muito e aprendendo muito com quem já está nisso há mais tempo, e acaba sendo, de fato, bastante importante. Tem um outro que é o da Ana Fontes, que é o RME, Rede de Mulheres Empreendedoras, que também é um programa super bacana. Então, estar envolvida. Eu sou muito de participar das coisas, eu sou muito engajada, entendo que isso é relevante. Sabe, é o tal do lifelong learning, né? Você tem que aprender o resto da vida. E isso é fundamental, é sine qua non. Não tem outra oportunidade. E participar desses grupos, né? De pessoas que passam por desafios muito semelhantes a você, acaba te ajudando, te fortalecendo e fazendo com que você consiga prosperar. E você também, né? Passando a sua experiência para elas, né? E também é uma troca. É uma troca. Exatamente, é uma troca. E isso é uma coisa muito legal que você fala, e que eu sempre levo muito em consideração isso. Assim, eu participo desses grupos e eu sempre penso, como que eu posso apoiar? Como que eu posso ajudar? Como que a minha empresa pode fazer? Eu sempre contrato as mulheres empreendedoras que fazem parte, né? A gente reformou lá a Casa Uni, contratei de uma mulher do RME, teve um negócio de relações públicas, né? Eu contratar uma empresa, assessoria, contratei de uma pessoa que participa do Winning Woman, né? Teve um outro processo de marketing, fui contratada de um outro grupo. Então, isso é uma coisa que que eu me coloco também, assim, estou aqui para receber, mas também o que eu posso contribuir. Né? Exatamente isso, é uma troca. É uma via de mão dupla sempre. Bom, eu estou satisfeito. Eu só queria agradecer demais mesmo a sua presença, Natália. E dizer assim, por que foi produtiva a nossa conversa? Primeiro, é legal ver num projeto tão bacana de IA uma mulher à frente. Exato, exatamente. E não é só você, por ser mulher. O jeito que você fala, a comunicação que você tem dominante, né? Para falar sobre o que você criou e desenvolveu é incrível. Tenho certeza que muitas pessoas, mulheres que assistiram hoje, vão se inspirar em você pela propriedade. Isso. Você contou tudo o que aconteceu na tua história e eu vejo assim, seja homem ou mulher, a IA hoje, muitas pessoas ainda não sabem o poder dela. As pessoas olham, né, como a Aliana falou muito bem, né? Consulta uma coisa aqui, pergunta isso aqui, a gente ainda não sabe que, poxa, ela pode fazer a avaliação na parte jurídica, joga um contrato, ela analisa tudo. Então, realmente, é incrível o que a ferramenta pode fazer. E você se antecipou, já pegou a ferramenta, já produziu negócio, gerou receita. Exato. E você tem uma facilidade de passar isso. Porque tem muita gente que faz isso na prática e depois não sabe como fez, né? Foi isso aqui, eu fiz com aquela pessoa, depois eu... Você não, você tem toda a headline, toda a história você contou perfeito. Então, assim, eu acredito que o episódio de hoje agregou muito para todos que querem saber mais da IA, como usar a IA no seu negócio. Então, assim, foi uma honra, foi muito bom te receber aqui. Foi um prazer todo meu. Obrigada aí pelo feedback e estou à disposição também. Legal. Da tua turma, quiser falar, bater um papo, eu estou à disposição. E vão conhecer a Casa Uni. Vamos sim, com Nossa, certeza. a gente está muito curioso, certeza. porque eu estou curiosa que desde a hora que você começou a falar, aos 18 anos começou a empreender e a mesma empresa. Sabe o que eu achei que ela fosse falar? Eu comecei a empreender aos 18 anos, mas como todo empreendedor, né, deu errado, eu falei, coisa, mas não, é a mesma empresa que se revolucionou, que se atualizou. Então, assim,
É sensacional de conhecer a sua história, que você, assim, com certeza não perde oportunidades, né? E aliou, na verdade, as oportunidades com a necessidade do mercado. Então, foi um prazer conhecer uma mulher como você, inspiradora. Obrigada, e quem quer te achar, quem quer também se inspirar e conhecer a Casa Uni, por favor, aquela câmera ali, ó, fala ali com o pessoal. Muito bem. Então, a Casa Uni é casa.uni e eu também meu contato é o natalia.castan nas redes sociais. Perfeito. Tá bom? Legal demais. Obrigada, gente. Foi um Obrigada prazer. a você. Nossa, nós que agradecemos. E eu tenho certeza que você aí ficou muito feliz com o conteúdo gerado, né, nessa edição. Muito bom contar histórias e ouvir histórias como essa da Natália Castan. E lembrando, vou reforçar um pedido aqui. Não deixe de dar o seu like no nosso conteúdo e compartilhar. Imagine quantas vidas essa história inspiradora pode impactar com o seu compartilhamento. Imagine isso, tá? E a gente fica por aqui te esperando na nossa próxima edição do podcast O X da Questão. Obrigado e até lá.